Saúde no ar. Informação na dose certa. Com você aqui no Saúde no Ar, sempre um tema diferente, inusitado, e hoje os ouvintes já estão curtindo aqui na nossa página no Face e também no WhatsApp o nosso assunto. Por que choramos? Chorar faz bem? Conversando com especialista. Pois é, o samba de Paulinho da Viola, mesmo que não seja intencional, dá aí uma ideia, dá o tom da importância das lágrimas para o bem-estar da pessoa que sofre por algum motivo. Mas lágrimas também podem ser sinal de alegria, de emoção, de sofrimento, enfim. Embora pareça que os seres humanos sejam que o ser humano é a única espécie capaz de derramar lágrimas emocionais, pouco se sabe sobre esse papel, esse lugar do choro. E é exatamente sobre esse lugar do choro para nós, seres humanos, que está aqui com a gente, Gisela Tapioca, ela que é psicóloga, trabalha com um trabalho de atendimento a famílias, terapia, né? Com atendimento à família, e vai falar sobre o choro. Gisela, bom dia, prazer em recebê-la aqui. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Então vamos lá, chorar faz bem é a pergunta que não quer calar no programa de hoje. Certamente, né? O choro é um desabafo. A gente tem um pouco de medo disso, né? Porque a gente tem um pouco de medo de se relacionar com a tristeza. Mas o choro não é só tristeza, o choro também é um sinal de uma alegria, de uma descarga de energia, muitas vezes resultante de uma tensão que você vem vivendo, de repente aquilo que você imaginou acontece. Nem sempre essa coisa é boa, né? Mas a gente se emociona. Então, o choro tem uma função de descarga importantíssima, né? É uma forma de expressão, é um desabafo. E é extremamente saudável, é como diz Paulinho, né? Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Então, as pessoas que não desabafam, que não se expressam, que não se colocam, de fato, elas ficam com aquilo represado, né? A água que sai do olho precisa escoar. Eu sempre digo isso. Então, é importante, a gente não precisa ter medo disso, porque são nossas emoções e é uma emoção bem específica da espécie humana, né? Você sabe que tem gente que tem medo, não é nem só também esse aspecto claro que você colocou, do contato com algo que faz sofrer. A ouvinte mesmo participou aqui pelo WhatsApp e ela disse que depois que perdeu os pais, ela ficou muito mais assim, emotiva. Por qualquer motivo, ela se pega chorando. Isso é um fato, isso pode acontecer, perder um parente, uma situação difícil, até de estresse, pode levar as pessoas a ficarem mais vulneráveis? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que nós vivemos em momentos de muita tensão, né? É a violência, tantas coisas, né? O medo do desemprego, a incerteza de tantas coisas, a própria incerteza que é da natureza da vida mesmo, né? Porque a gente não tem o controle sobre tudo, né? Então, essa tensão, ela, numa certa medida, ela é importante porque ela impulsiona a gente a ir buscar as coisas. Então, assim, o choro está dentro desse pacote, né, gente? Pois é, a Maria Eugênia, também participando pelo WhatsApp, Gisela, ela diz o seguinte, que para ela, o choro é assim, a expressão mais íntima. Ela não chora na frente de qualquer pessoa, às vezes ela segura o choro, por exemplo, no ambiente profissional, né? Diante de um chefe, diante de algum superior, numa entrevista de trabalho, não sei, em algumas situações caberia o choro e ela coloca isso. Quando que o choro pode demonstrar também um sinal de fraqueza? Eu acho que essa questão da intimidade, da fronteira da intimidade, é de cada um. Mas quando você fala desse território aí profissional, do espaço de trabalho, eu acho que realmente é indicado que as pessoas se mantenham o mais serenas e mais equilibradas possíveis. Não que o choro seja porque a pessoa é desequilibrada, mas numa entrevista de trabalho, numa situação profissional, o indicado, o aconselhável, que realmente a pessoa busque se equilibrar para se colocar e evite esse tipo de emoção que pode denotar para uma pessoa que não conhece ela, que ela é uma pessoa que, numa situação de trabalho, pode se desequilibrar facilmente, se desestruturar. Então, isso não é bom numa entrevista para um profissional de recursos humanos. Isso entra como um item de avaliação importante, entendeu? Por outro Principalmente lado, se o trabalho for um trabalho que sim, exija dela uma tranquilidade, uma serenidade. Imagine se uma médica chegar num pronto-socorro e se desesperar com uma situação. Ela precisa ter sangue frio, o chamado sangue frio, o discernimento, a tranquilidade para encaminhar, sair daquela situação de emergência e poder fazer alguma coisa. Então, realmente, existem profissões que exigem mais ainda esse equilíbrio. Então, o choro, realmente, nessas ocasiões, não é bem-vindo, né? Porque não ajuda em nada. Por outro lado, também o choro pode mostrar essa nossa
proximidade, essa nossa ligação com essa característica humana, né, que somos. Sim, desde pequeno o bebê se manifesta através do choro, né? São esses chorinhos do bebê que são os primeiros sinais de comunicação dele com a mãe. E a partir daí a gente desenvolve todo um caminho, né, de expressão dessas emoções. E, é claro, e os artistas desenvolvem mais ainda, né? Porque eles sabem fazer de conta. Agora, quem coloca Chorar o choro, muito bem. quem chora, coloca o choro para fora, ou engole o choro. A gente às vezes ouve isso, engole né? o choro é engole triste, o choro. né? Dizer para uma criança engole o choro é uma coisa que a gente ouve, assim, muitas pessoas devem ter escutado, porque era uma prática recorrente, né? Engula o choro. Só que eu acho que o choro precisa sair, né? Eu entendo que algumas crianças fazem muita birra e às vezes são situações bem difíceis, mas o choro é algo que precisa sempre ser colocado para fora. Eu acho que sempre. Agora, quando esse choro não sai, quando por algum motivo temos que engolir o choro, quando crianças ou até mesmo já na fase adulta, que consequências isso vai trazer? Depende muito dos motivos, né? Das circunstâncias, eu digo sempre isso, mas nunca é bom você reprimir uma emoção. Claro que a gente passa a vida inteira aprendendo a direcionar melhor nossas emoções, a canalizar mais essa energia de raiva ou de impaciência. É claro que a gente precisa, no decorrer da vida, ir administrando isso e sabendo exatamente em que contextos a gente pode demonstrar aquela emoção, em que contexto a gente não deve estar se expandindo, revelando tanto da intimidade. Eu acho que essa fronteira da intimidade é importante, é fundamental. Principalmente nos tempos de hoje, das redes sociais, onde a gente vive colocando coisas das nossas emoções, como é que você está se sentindo, o que, é que você está pensando agora, que eu me lembrando, né, que as pessoas vão se colocando muito. Então, eu acho que tem limite, sim, para a expressão desses sentimentos. Eu acho que a gente tem que garantir uma privacidade, com certeza. Pois é, o que será que acham os nossos ouvintes pelo 3328-7666? Podem participar pelo telefone, trazer aqui seu questionamento, sua dúvida, sua pergunta, contribuição para o nosso bate-papo. Nós estamos conversando aqui com Gisela Tapioca, ela que é psicóloga e também faz um trabalho bem bacana. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco mais esse trabalho de acolhimento, de atendimento a famílias, né? Uma roda de diálogo muito interessante. Mas hoje o nosso assunto é choro. E você tem uma pergunta a fazer? Qual a relação, Gisela, que tem o choro com o humor? Quem chora mais, se expressa mais, coloca esse choro para fora, pode ter mais equilíbrio emocional ou não necessariamente? Sim. Há quem diga, viu? Quem chora tem um humor melhor. É bom. E tem gente até que depois que chora fica mal-humorado. Relativo, né? É? Eu acho que as pessoas têm muito... O choro é algo realmente que causa alguns transtornos, porque primeiro que, culturalmente, a gente já tem uma indicação que as mulheres podem chorar mais do que os homens, né? Os homens vivem realmente essa restrição por uma questão cultural mesmo, né? E isso começa desde menino. O choro é algo constrangedor para os meninos e para os homens. Tem muito homem que tem medo de chorar, né? Vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Salve Pablo, né? Eu acho que Pablo trouxe aí a possibilidade, Pablo e outros tantos, né? Porque se você pegar lá Valdir, Soriano, se você for nessa linha aí, porque Pablo interagiu com esse povo todo, né? Não inventou a roda. Eu sempre digo que a gente tem que olhar o contexto onde todas as coisas acontecem. Então, assim, todos esses caras Reginaldo Rossi, que falam dessa música e se entregam realmente a falar do amor e falar da dor do amor, são pessoas que abrem realmente uma possibilidade, dos homens, inclusive, de externarem mais. A gente vive em tempos onde a tristeza não deve ser demonstrada, onde as pessoas ficam, não, por que está triste? Não, levanta, se anima. Quer dizer, Você sabe que quando não eu têm perdi... direito de ficar tristes. Pois é, há 2 anos atrás eu perdi meus pais. E minha mãe, quando faleceu, as pessoas diziam, olha, Patrícia, mas você tem que sair disso, eu sei que você perdeu, mas você não pode chorar, ou você não pode ficar triste assim. Como não, gente? Como não, luto, Como não? A morte dos pais, que é uma das primeiras mortes assim que a gente vai enfrentar e que com ela a gente vai aprender muita coisa, inclusive que a gente pode chorar, né, por outras mortes, mas assim, é preciso ter o espaço para viver a tristeza, expressar isso, viver seu luto, e eu acho que é essa a grande questão da gente. O choro, na verdade, é uma expressão de uma tristeza, muitas vezes, que a gente evita externar, que a gente evita tratar, que a gente evita falar. Porque existe um princípio, existe um imperativo hoje na cultura
pós-moderna, que é a felicidade, a alegria, o tempo inteiro. E eu fico me perguntando como se consegue isso, né? Você se manter, se você olhar nas redes sociais, eu me divirto muito, porque além de estudar esses temas, eu também aproveito, unindo o útil ao agradável, fico observando como é que as pessoas se colocam, né? As fotos o tempo inteiro alegres, felizes, as pessoas... Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém é alegre o tempo inteiro. Ou tá bem o tempo inteiro. Tá bem o tempo inteiro. Vai então, desabar assim, mesmo, faz é parte, né? importante que essas experiências afetivas, a gente viva elas. É isso que vai trazendo a gente um repertório como seres humanos, de mais profundidade, de mais reflexão. Então, eu fico brincando que Pablo abre uma cancela nesse sentido, na verdade, ele e os outros todos que vieram antes dele, Márcio Greik, todos esses que estão todos no YouTube, viu, gente? Não tem tempo para esses caras mais, porque estão todos na internet. Então, não tem, quem não conhece é porque está por fora. Tem que se localizar. Eu acho que é uma boa oportunidade dos homens, sim, se colocarem. Eu acho que ainda está longe dessa coisa cultural ser eliminada, dos homens realmente dos meninos serem criados podendo chorar com mais tranquilidade. Mas estamos num caminho, né? Vamos saber o que acha também a ouvinte que está lá no bairro do São Caetano. É a Ana Pimentel. Olá, Ana, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo que bem, você traz mais pra ou gente? menos. Não estou muito bem, não. Estou com uma gripe muito chata. Sim. Chega, estou com uma voz, quase não estou conseguindo falar. Mas eu queria que ela tirasse uma curiosidade minha. A pessoa pode sentar com sentimento, a pessoa fica sempre correndo lágrima dos olhos, porque eu sou assim direto. É difícil eu chorar, mas não precisa ter emoção para meus olhos ficar caindo a lágrima. Eu não sei se é problema da visão, mas sei que eu fico direto. E quando eu estou gripada, quando eu dou risada, ainda pior. Choro mesmo. Obrigada, então, pela sua participação. Aí pode ser algo fisiológico, né? Não necessariamente emotivo. Que eu não sei te dizer o que é, porque não é exatamente não é minha área, mas pode ser algo fisiológico. Por exemplo, a luz do computador e do celular resseca, né, os olhos e faz a gente lacrimejar, faz a gente produzir o líquido para umidificar, né? Então, assim, pode acontecer isso. Estou falando pessoalmente, até por uma experiência pessoal. A luz, realmente, ela faz a gente, né, lacrimejar. Tem estudos você também. Você pode ser uma pessoa extremamente emotiva. Que tem. Ela disse que, inclusive, chora quando está alegre, né? Isso é possível também. Mas o choro também é um sinal de alegria, de emoção, né? As lágrimas, né? Tem estudos As que lágrimas, falam. Tem exatamente. a capacidade de evitar, desidratar os olhos, né? Pode também ter como lubrificante natural. Pode ocorrer também nesse sentido. Mas a Gislene está no bairro da Barra. Tem uma pergunta a fazer. Gislene, bom dia. Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, Bom dia. esse negócio de dizer que homem não chora não é verdade. É porque eles querem dizer que são machistas, mas eles choram. Quando não choram, eles morrem tudo infartados, a maioria. Agora, você vê, Bel cantou essa música no carnaval. Assim, o homem não chora, mas eu não vi ele chorar. Mas, de qualquer forma, alguma coisa tocou nele, entendeu? Mas ele em cima do trio elétrico cantando, o homem não chora. Alguma coisa passou no momento dele. Sim. E ele quis dizer assim, com todas as coisas, ele não ia chorar. Mas nós, mulheres, temos durante 15 dias da menstruação chorar, depois, e outras coisas mais, e o dia a dia. E chorar faz bem, porque alivia até o coração. Mas não chorar demais. Chore no seu cantinho, converse com Deus. Sim. Um bom dia. Obrigada. Olha aí, será que Bel na saída do chiclete, né? Mas Bel não chorou, mas chorou muito. Foi uma das fases que ele mais chorou publicamente. Começou no Fantástico, né? Com a declaração de que ele ia sair do chiclete com banana. Então ele chorou bastante, ele se deu o luxo de chorar bastante até. Não me lembro de Bel não estar chorando. Agora, Bel essa é a relação chorou, que ela falou, que o homem, quando não chora, vai infartar. Não, e antes disso, que ela falou da questão do machismo, tudo bem, eu acho que tem uma coisa aí, mas assim, desde pequenas as crianças já têm essa educação de serem mais durinhas, mais fortinhas, menino não chora. Então, assim, não é só culpa, não tem a responsabilidade não é só dos homens nessa história, não. É uma responsabilidade do contexto cultural onde a gente vive mesmo, da permissividade que há em relação às mulheres chorarem e da não permissividade, porque as crianças, meninos, desde cedo, ouvem de alguma forma isso e se contém por conta disso. Eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, eu vejo isso. Às vezes um menino de 6º ano, de 10, 12 anos, chorando na sala de aula por algum motivo, os meninos dão em cima, dão risada.
né? Acham que o menino está pagando mico. Eu vivi uma experiência assim recentemente, numa palestra que eu dei, numa conversa que eu tive com meninos do 6º ano, e um das meninas começou a chorar porque se emocionou com a história que a gente estava falando, e era um dia especial para ele também. Ele estava lembrando de uma morte, de uma coisa na história da família dele, um menino de 12 anos, começou a chorar, e foi um movimento na sala de que menino pequeno, sabe como é menino, né? Dá risada. Né? Aí Então, até assim, bullying. você vê, desde pequeno, já existe uma censura em relação a chorar publicamente. Sendo menino, então, piorou. Então, não é uma coisa. Pois é, então o tão programa simples, Saúde Não né? hoje fazendo esse trabalho de utilidade pública, dizendo vamos chorar, gente, permitir. O espaço está livre também para que o choro possa acontecer, por felicidade, por tristeza, por emoção, que ele aconteça. Gesivaldo, lá do bairro da Fazenda Grande. Será que é permitido chorar? Homem chora, Gesivaldo, bom dia. Bom dia, povo da Excelsior. Quem ouve Saúde no Ar, poucos devem chorar. Agora, é o seguinte, Patrícia, eu escrevi, a saudade bate, atinge o corpo e atinge a alma. O coração transborda e cai lágrima, entendeu? Agora, eu pergunto, o choro de quando é por alegria, o choro de quando realmente bate porque é tristeza, qual o que atinge menos o coração? Há diferença no choro. O choro de tristeza, choro de alegria. Quando o bebezinho é bem novinho mesmo, parece que a mãe conhece o que ele quer, está com fome, está com cólica, pelo tom do choro. Exatamente. E não conhece assim de uma hora para outra, não. Vai conhecendo. Isso é importante, né? A gente sempre tem umas fantasias em relação à maternidade de que a mãe decifra tudo. Não. Aquele bebê que nasce, que agora está fora da barriga dela, está ali, ela está em processo de conhecer aquele ser. Então, ela vai descobrindo intuitivamente, né? E isso é muito forte nesse processo, a intuição, os matizes desse choro, as graduações, quando é um choro mais agudo, quando é um choro mais demorado, mais intenso, essa forma como o choro é expresso, e vai dizendo para a mãe se é um choro de dor, de cólica, se é um choro de fome. Ela, aos poucos, vai construindo essa comunicação, sim. E o bebê vai percebendo que existe um entendimento disso, né? E aí eles vão começando a construir uma comunicação a partir dessa expressão. Sim. Pois é, né? E aí, através dessa comunicação também, o choro comunica. É o que o Zé Givaldo O estava choro querendo comunica, dizer. o choro né? comunica, com certeza. Então, se alguém está chorando perto de você, é um motivo A. Aquela pessoa pode não estar bem, e aquela expressão pode te fazer também um ato solidário de se aproximar, às vezes, e tentar ajudar. Ninguém vai chorar porque quer. Agora, ele falou também da alegria. E quando você ri, ou quando você chora por felicidade, ou quando você chora por tristeza, isso pode trazer, do ponto de vista da saúde, um desequilíbrio. Você fica alegre, você pode se emocionar, enfim, não dá para dizer, eu não tenho depende, propriedade para falar exatamente disso, mas assim, são as emoções que a gente vive, né? Então, quanto mais espaço a gente tiver para expressar elas de alguma maneira, eu acho que é saudável. Essa coisa do infarto, eu vou falar leigamente disso, mas as pessoas falam mesmo, né? De que as pessoas que travam as emoções morrem, infartam. Mas também as que se alteram desesperadamente Demais. infartam também. Então, é um caminho muito... Agora, eu gostei de um ponto aí que ele fala que é do corpo, né? O corpo é esse canal de expressão. A gente sempre está falando do choro desconectado, mas a gente chora com o corpo inteiro, né? Isso é uma coisa importante, que é conectar o corpo a essas emoções que a gente vive. Fazer essa conexão entre corpo e mente. A gente separa muito essas duas coisas ainda, né? Então, essa lágrima que rolou na face, na verdade, vem de todo um processo de que está aí angustiando, um processo e físico também, que pode trazer uma consequência. Exatamente. Antes do intervalo comercial, Gisela, tem o Antônio do Lobato que voltou a ligar. Alô, Antônio, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. O seguinte, eu quero saber da doutora aí, esse choro que a pessoa faz, aquele choro escandaloso, aquele choro agressivo, é normal? Faz bem à saúde também? Faz bem a pessoa soltar o nervosismo dela com essas agressões? Tá, Eu vou ficar no rádio para ouvir. sei que seria bem um choro agressivo, mas aquele choro que extravasa. E se é normal ou não é normal, aí depende muito, né? Porque tem pessoas que são assim, por natureza. Então, choram sempre escandalosamente. Então, assim, é uma pessoa que tem uma emoção nas alturas, né? Que tem um certo... Talvez tenha um certo descontrole. É difícil dizer se é normal ou não é. A questão não é bem... Depende de muitas coisas, depende da incidência disso, se isso é regular, se isso é recorrente na vida da pessoa, depende se essa pessoa, né, de fato teve uma situação de estresse aguda, como a morte de pais, como a morte de pessoas muito próximas. Realmente são situações onde a gente, às vezes,
não espera uma pessoa que tem uma tranquilidade equilibrada, de repente desequilibra numa situação como essa. Então, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e às vezes as pessoas realmente perdem um pouco a noção. Às vezes esse choro que popularmente se chama de histérico, essa coisa desenfreada, às vezes tem uma função de chamar atenção, às vezes tem uma função, né, de realmente puxar o foco para cima de si. Às vezes tem uma função, tem um objetivo, que é chamar atenção, que é incomodar, que é fazer com que as pessoas percebam. A criança se utiliza muito quando ela quer alguma coisa que os pais dizem não, ela faz muita, né, utiliza dessa coisa da birra, de sentar no chão, de se bater, de chorar, de gritar. As crianças fazem muito isso, como tentativa de conseguir o que querem. Então, o choro tem essa função, né? Também, né? Pois é, tem uma pergunta que vai ficar aqui no ar, depois do intervalo comercial. A pergunta é o seguinte: em alguns determinados momentos da vida, uma pessoa que teve uma família hospitalizada, 2 pessoas hospitalizadas, e durante esse tempo não podia chorar, até para demonstrar, estava ali, segurando aquela onda toda, não podia se mostrar frágil. E essa pessoa pergunta: esse choro pode vir depois, se você não chorou na hora, e depois isso vai acontecer quando você guardou o choro? Isso pode trazer uma consequência como depressão? Depois do intervalo, voltamos com essa pergunta. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web, conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa, conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva, produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta. A partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa.
E aí, né, quando você quer dizer alguma coisa, não consegue, aí vem o choro. O choro é essa expressão da emoção também, né? Pode chorar. E no programa de hoje, o Saúde no Ar falou exatamente sobre isso, está falando sobre isso, o choro, por que choramos. Deixamos uma pergunta no ar antes do intervalo e voltamos agora. Quando a gente segura, há algum momento que é preciso segurar o choro, isso pode trazer alguma consequência, Gisela Tapioca? Depende, né? A princípio, a gente estava conversando aqui que tem situações de estresse, né, que exigem da gente uma atitude, uma atividade, um encaminhamento de situação que realmente nessas horas, se você tiver a tranquilidade, serenidade, não se desesperar, chorando e partir para a resolução do que é preciso, objetivar um pouco, é importante ter essa serenidade nessas situações. Então, saber discernir qual é o momento de desabar, entre aspas, que às vezes a gente não tem essa capacidade, mas é preciso. A maturidade é essa conquista, de você se conhecer melhor, saber dos seus limites e saber em cada momento como você vai se administrar. Então, numa situação de saúde, que, né, o portal é Saúde no Ar, uma situação de hospitalar, por exemplo, numa situação onde você precisa estar atento, a postos, né, para ajudar aquela pessoa que está internada ou que está em situação vulnerável. Se você resolve chorar e se desesperar, você não vai ajudar aquela pessoa. Então, é preciso, sim, nessa hora, respirar fundo. E eu acho que, nessa hora, um preparo físico é muito importante. Eu não estou falando aqui de carregar peso, eu estou falando de respiração, né? Que é uma coisa que realmente ajuda a gente a conectar, né? Porque a respiração, ela efetivamente ajuda a gente a conectar nossas ideias no cérebro, ajuda a gente a pensar melhor. Então, vai ajudar a gente a se administrar melhor nas situações. Então, não é prejuízo isso. Claro que se uma pessoa faz isso constantemente, não tem nenhum momento de relaxar, ela vai acumular uma tensão no corpo que vai gerar, muitas vezes, uma somatização, vai gerar dores, vai gerar problemas de distúrbios de sono e tal, mas em alguns momentos é muito importante administrar esse choro, sim, porque imagine se a gente for dar o chilique, entre aspas, em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu sempre digo, numa situação de vulnerabilidade, de saúde, quem está precisando mais da gente é o outro que está lá. Então, é preciso saber se distanciar e deslocar esse foco para essa pessoa, fazer o que a gente precisa fazer e depois descarregar nossa energia, né? E às vezes essa descarga acontece em momentos inusitados. Uma pergunta também, uma dúvida, é de uma pessoa exatamente por que algumas pessoas têm como reação o choro no momento do ato sexual. Porque você chora de alegria também, de felicidade, você chora de êxtase, né? Esse prazer também. De prazer, porque o sexo é uma tensão que você vai acumulando ali, que num dado momento essa descarga acontece. E o choro vem acompanhado, não acho... Se chora por tantos motivos, já chorei na Concha Acústica com 5.000 pessoas cantando com Gilberto Gil. Né? Então, assim, isso é muito variável mesmo. Ok, tem mais algumas perguntas rapidamente aqui pelo WhatsApp. A ouvinte Conceição, ela disse que tem um filho que chora muito, né? Hoje ele já está adulto, e um neto também, filho desse filho, que chora também. Ela quer saber se é algo hereditário, de família. Às vezes ela se preocupa, por que será que eles choram tanto? Quantos anos tem esse menino, seu neto? Você não falou, mas dependendo do período do ela desenvolvimento... Ela tem 1 ano e 9 meses, a netinha. Mas o filho já está adulto. A netinha está na fase... A netinha está na fase. O importante é que vocês, na hora que ela estiver chorando, tentem, às vezes, trazer para ela o que está acontecendo, porque às vezes o bebê chora e não sabe o que está acontecendo com ele. Então, quando um adulto se aproximar, tem que dar a palavra. Né? Dizer, você caiu, você se machucou, olha aqui o que aconteceu. Reconstituir o contexto através da palavra para a criança é importante para que ela vá entendendo que não só o choro pode ser uma via de comunicação, mas também a palavra. Mas uma criança de 1 ano e 9... Tá no tempo dela ainda. Tá no tempo. Rosana, no bairro da Ribeira. Rosa, no bairro de Pirajá. E Evaldina, no bairro de Doron. Rosa, de Pirajá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Foi um prazer conhecer você. Obrigada. Eu nunca tive a oportunidade de falar, mas hoje eu quero falar. Obrigada. Olha, Patrícia, o problema é o seguinte, que ela é a psicóloga, né? Que tá aí. Isso. Eu quero saber por que, quando chega assim, a partir de 5 horas da tarde, eu começo com aquela tristeza. E aí eu começo a chorar. Não tem nada que faça eu me alegrar. Eu levo mais de 1 hora sentada, às vezes, na ponta do sofá ou na cama. Fico chorando, aquela tristeza vem do fundo do coração. Aí me dá saudade de minhas filhas, me dá saudade de meus netos. E aí vai. Quando é umas 6h30 por aí, passa a tristeza. Tá bom. Rosa, vamos saber por que acontece isso, tá? Obrigada. Beijo pra você. Fique bem, tá, querida? No final da tarde, algumas pessoas com uma estação do outono, o inverno... Isso é uma coisa que acontece com outras pessoas, Nas viu, Rosa? montanhas. Os motivos, eles variam. Mas esse final de tarde, ele é muito melancólico para algumas Sim. pessoas. Dá aquela sensação
de um vazio, um aperto. Você já disse por que você fica entristecida, né? A saudade da sua filha. Então, assim, curta essa saudade nesse momento, não fique presa a isso. Eu acho que ficar triste o tempo inteiro não é saudável, porque não impulsiona a gente para viver as coisas, né? E a gente precisa ter essa força para fazer isso. Então, não se prive de viver a saudade, porque ela sempre vai acontecer, mas você também pense que você está viva e que você pode descobrir uma série de coisas alegres também no pôr do sol. Né? Vamos lá. Vá para o MAN, que tem um lugar lindo ali que você pode sentar e assistir uma bela exposição de arte e depois ver aquele pôr do sol que é incrível. Salvador tem lugares belíssimos na Cidade Baixa, onde a gente pode contemplar a natureza e descobrir uma alegria nessa coisa perfeita que a natureza nos oferece. Né? Olha, Rosa, eu vou aproveitar para você, já que você tem sempre esse momento de tristeza aí, 5 da tarde, o Bruma Kumaris faz um programa incrível, uma vez ao mês, esse apreciar o pôr do sol, meditação ao pôr do sol, e sempre acontece nesse horário. Então, eu vou estar lembrando para você que vai estar sempre ligado no Saúde no Ar, o dia desse programa. Tem mais uma última ouvinte do bairro do Doron. Bom dia. Rapidamente, alô? Oi. Bom dia. Priscila, viu? É a doutora Patrícia, né? Isso, é Patrícia, está falando com você, mas quem está aqui do lado é Gisela Tapioca, que é psicóloga. É com a psicóloga mesmo que eu quero falar. Sim. Sabe que eu tive um problema, que eu fiz uma cirurgia no dia 5 de março, mas desde aí a cirurgia não teve muito sucesso, então eu vou operar pela segunda vez, tive que tirar a lente, tudo mais, de infecção e tudo mais. Mas eu já tenho esse problema eu não digo caso assim, depressão, eu fico muito triste, eu choro muito, aí como é que diz, ainda mais que eu moro só, tá entendendo? Tem um problema, até já mandaram eu arranjar até um psicólogo, mas eu acho até difícil, assim, eu consegui mas ainda marcou, disse que tem que levar relatório. Aí tem esse processo todo, eu vou ter que pedir um médico. E eu choro muito. Ok. Tá entendendo? Principalmente quando eu estou sozinha, principalmente tem dia que eu amanheço assim para baixo. Choro muito mesmo. Pois é. Olha aí, pode ser um sinal, obrigada pela sua participação, né? Pela confiança aqui no nosso programa, ela lá do bairro do Doron. E pode ser um sinal de depressão também, o choro. Também o choro assim, constante, né? Constante. É um motivo também para a gente se atentar se não estamos precisando de uma ajuda. Então, existem serviços públicos que têm os CAPS tem atendimento psicológico, e se você acha, e as pessoas que estão em sua volta estão indicando isso, talvez seja o momento de você procurar realmente uma ajuda. E isso não é nada demais, gente. É preciso que a gente tenha menos medo de procurar o psicólogo e os atendimentos psicoterápicos, porque todos nós precisamos ser ajudados em algum momento, né? E as emoções, os sentimentos também fazem parte desse processo de buscar, né? Se cuidar. Então, não tenham medo de procurar um psicólogo, um terapeuta, porque é importante. Né? E a depressão é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, realmente. Precisa cuidar, sim. A gente quer agradecer a Gisela Tapioca mais uma vez aqui com a gente, que pode voltar a qualquer momento, a convite aqui do Saúde no Ar, para a gente bater papo sobre outros assuntos. Ficaram algumas perguntas, por exemplo, quem chora demais, quem chora de menos, quem tem dificuldade de chorar, vai ficar numa outra oportunidade. Obrigada, então, Obrigada Gisela. A você, Patrícia. Obrigada aí, pessoal do Saúde no Ar. Tá, então, essa entrevista você acompanha lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Beijo grande, até amanhã. Saúde no Ar. Informação na dose certa.